Então, já que a gente entendeu o que é uma ação, como é que elas surgiram e o motivo que elas surgiram e o porquê que os traders operam essa ação, né? Por que o potencial de valorização da empresa, o porquê que elas são tão atrativas, a gente vai ver agora as formas que a gente tem de operar uma ação. Então, existem duas formas de operar uma ação, que é a análise fundamentalista. O que seria análise fundamentalista? Você precisa analisar a situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa. O setor ou dado econômico e suas expectativas e projeções para o futuro. Resumindo, você vai ter que ser um contador, um economista, e está muito ligado nas tendências de mercado. Hoje em dia, tá? Que a análise fundamentalista foi um dos primórdios aí das formas de operações e os grandes fundos utilizam isso até hoje. Mas falando em nossa vida como trader, como ganhar dinheiro com a valorização no curto ou médio prazo, a análise fundamentalista ela é um pouco limitante no meu ponto de vista. Por quê? Porque você vai ter que entender o balanço dessa determinada empresa. Você vai ter que entender como está o ativo e o passivo dessa determinada empresa. Você vai ter que ver como está a relação lucro-empregados, assim como está o endividamento dessa empresa, como está o caminho da commodity que mais impacta na vida dessa empresa. Por exemplo, uma variação no petróleo que pode impactar o preço do combustível e o custo do frete pode impactar diretamente o fornecimento de uma empresa de venda a varejo, de venda à internet, que o preço do frete impacta muito, o frete reverso e tudo mais impacta muito no lucro da empresa. Então a ligação das commodities com a ponta operacional da empresa, ela está muito ligada. Por exemplo, o minério, às vezes determinada empresa que produz determinado produto depende de um minério específico. Essa oscilação do minério pode ser que impacte diretamente a projeção e a margem de lucro dessa empresa. Então, análise fundamentalista vai ter que também entender o caminho dessas commodities para ver como é que elas estão impactando a vida dessas empresas, tá? Se o produto que a empresa entrega hoje será consumido num futuro próximo. Isso eu acho que é uma das maiores dificuldades hoje de você fazer uma análise fundamentalista, que o mundo está numa constante evolução. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica absurda. Então, a maioria das empresas que estão sendo listadas hoje são empresas de tecnologia e são empresas que possuem promessas de facilidade de vida para daqui a alguns anos. Então, voltando ao exemplo do Facebook, quando ele foi lançado na bolsa, foi um alvoroço, porque era apenas uma rede social. O que de fato esse site traria de benefício para a população, e acabou se consolidando como uma gigante empresa no mercado, né? Com uma série de produtos que facilitam a vida das pessoas. Então hoje a maioria dos IPOs que estão sendo feitos são de promessas futuras. Então analisar os fundamentos dessas empresas, se de fato elas vão estar gerando caixa, sendo positivo lá na frente, é uma missão um pouco complexa. Por exemplo, teve um caso recentemente, não vou citar o nome, mas foi bastante falada no mercado americano, de uma empresa que estava lançando um produto onde fazia uma série de exames de sangue sem a necessidade de você fazer a extração do sangue pelas vias convencionais, né? E estava sendo super bem aceita, e uma série dessas marketplaces, CVS, Walgreens, que já estavam com acordos já de fazer a comercialização desse produto. Em determinado momento, esse projeto, por algum motivo, não foi tão sucesso quanto as pessoas apostavam, e a empresa deteriorou assim em poucos meses.
Então, fazer uma análise fundamentalista no tipo de empresa que é lançado hoje, no meu ponto de vista, é uma missão bem complexa, tá? Então, como está o nível de atualização de mercado dessas empresas? O que elas estão fazendo para se adaptar a essas mudanças? A Apple hoje é a maior empresa do mundo, mas e se o iPhone não agradar mais amanhã? Então, você entender se esse mercado vai ser sustentável para os próximos anos, eu acho um pouco complexo. Então, isso aqui que eu passei são apenas alguns quesitos do que você precisa entender para ver se a empresa está com um valor bom para você comprar as suas ações, né? Só que tem um agravante, nós não estamos falando apenas de uma empresa, nós estamos falando de 344 empresas na Bolsa Brasileira e mais de 20 mil no mercado americano, o que complicou ainda mais, né? Muitas pessoas vão me falar, poxa, Gustavo, mas os grandes players, os grandes fundos utilizam a análise fundamentalista. Realmente, o Warren Buffett, que é o cara mais bem sucedido no mercado de ações que já existiu, ele só analisa balanço. Mas ele não sai pulverizando tudo o que tem pela frente. Ele sabe o setor bancário que mais lhe agrada, o setor industrial que mais lhe agrada, e ele faz esse beabá, essa análise, essa projeção de um número bem reduzido de empresa. Assim como fundos. Fundos, quando eles montam os produtos a serem vendidos, eles possuem uma série de pessoas que ficam analisando as projeções, as projeções das empresas de determinados setores. E depois eles se juntam e vão escolher quais são as mais promissoras baseada na análise que eles escolheram. Então não é apenas uma pessoa que vai fazer todo esse serviço sozinho. E aqui o nosso foco é falar de como a gente ganha dinheiro operando sozinho e num curto ou médio espaço de tempo, né? A análise fundamentalista, ela acaba funcionando para traders que fazem position, que fazem operações de longo prazo, que compram e ficam 1 ano, 2 anos, até mais anos com essa ação, porque eles já estão vendo o crescimento dessa empresa no longo prazo. A nossa metodologia, a nossa forma de trabalho é o swing trade, é operar em espaço de tempo mais curto, é comprar, esperar algumas semanas, valorizou, vendeu, ou meses, ou até anos, mas baseado em análise gráfica. Eu vou explicar o porquê que a gente escolheu a análise gráfica, tá? Eu só vou fazer um parênteses aqui, porque assim, no análise fundamentalista, elas são utilizadas, como falei agora, por bancos de investimento que montam os fundos de investimento que são vendidos aí para todo mundo através de bancos. E se você pegar e fazer uma análise de todos esses fundos que são vendidos e fazer uma correlação do quanto que foi a valorização deles baseado no índice dos mercados, pode ser o índice Bovespa ou o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, muito raramente um desses fundos teve uma rentabilidade maior do que o índice. Ou seja, se você tivesse comprado o índice e deixado ele nesse período, em 12 meses, 24 meses, a valorização do índice teria sido maior do que a rentabilidade que esses fundos acabaram dando. Tá? Por quê? Justamente porque é uma forma mais engessada de se operar, é uma forma mais morosa, é uma forma que depende de uma série de fatores e hoje nós estamos vivendo num mundo muito dinâmico. A análise fundamentalista, por anos e anos e anos, e eu ainda acredito hoje que ela é possível ter bastante enriquecimento com ela, mas ela foi por muitos anos a forma de operação no mercado mais consistente que tinha. Mas hoje nós estamos vivendo um mundo muito volátil. Então, as expectativas, as possibilidades, o retorno e o risco encurtou muito esse espaço de tempo.
Eu vou só fazer um parênteses aqui e falar do índice, porque eu acabei de tocar no índice para não ficar disperso, tá? Esse é o meu ponto de vista sobre análise fundamentalista. Depois eu vou te explicar o porquê que a gente escolheu a análise técnica, que são o estudo dos gráficos. Mas agora vamos falar um pouquinho de índice.